Tarde a todos. Estamos vivendo uma situação de inédita gravidade no nosso país e no mundo. As consequências sobre todas as atividades desta pandemia do coronavírus, do Covid-19, são dramáticas. E isso tem impactado também a administração pública e a atividade do controle externo da administração pública, que é desenvolvida pelos tribunais de contas e que é a minha especialidade. Uma contribuição que nós podemos dar nesse momento é esclarecendo dúvidas de muitos gestores que estão na linha de frente do combate à pandemia acerca de procedimentos que estão adotando. Há muito receio por parte de alguns de que determinadas medidas que estão sendo tomadas no calor dos acontecimentos, na urgência da tomada de decisões, possam mais tarde ser objeto de responsabilização nas diversas esferas e especificamente na esfera dos tribunais de contas. Então, nessa nossa conversa de hoje, eu vou abordar inicialmente alguns tópicos e em outras conversas que pretendo travar com vocês nos próximos dias, irei aprofundando esses temas em outros aspectos. E eu começo citando um professor muito conhecido da Universidade de Harvard, o professor Michael Sandel. No seu livro Justiça, ele faz um comentário a respeito de uma tragédia que foi decorrente do furacão Charley. Este furacão devastou a península da Flórida em 2004. E o professor, neste livro e nas suas aulas, ele assinala dois tipos de comportamentos humanos diante da tragédia. De um lado, os oportunistas e gananciosos que aproveitaram a escassez de determinados bens para vendê-los a preços abusivos, ou seja, utilizaram uma situação de emergência, de calamidade, para obter ganhos extraordinários. E do outro lado, o comportamento oposto, aqueles que se destacaram pela compaixão, pela solidariedade, que doaram o seu tempo, disponibilizaram os seus recursos para mitigar o sofrimento daqueles que estavam sendo mais afetados. E é parecido com o que nós estamos assistindo agora e assistimos também em outras situações menos graves. Né? Nessas situações extremas aflora o que há de melhor no ser humano, como a compaixão e a solidariedade, mas também o pior, a ganância, o egoísmo, a ambição do lucro, as disputas de poder. E na história recente até do Brasil, já houve casos de gestores criminosos que se aproveitaram de tragédias para enriquecer
ilicitamente. Foi o caso de alguns ex-prefeitos da região serrana do Rio de Janeiro, quando ocorreram aqueles deslizamentos de terras com dezenas de mortes e utilizaram as verbas doadas em auxílio para o seu enriquecimento pessoal. Então, é natural que nós tenhamos a preocupação de que, mesmo nas situações de emergência e de calamidade, os recursos públicos, que são escassos, sejam aplicados de forma correta, de forma a poder atender da melhor forma o maior número de pessoas possível. E é aí que eu quero trazer alguns esclarecimentos, porque, felizmente, a maior parte dos gestores é bem intencionado. A maior parte daqueles que estão à frente das secretarias de saúde, à frente dos hospitais, das unidades públicas de saúde, à frente das prefeituras, de pessoas de bem, embora muitas vezes não tenham informações suficientes para enfrentar uma situação como essa. E como essa situação nunca ocorreu antes, é natural que as dúvidas sejam muito grandes. Então, o primeiro ponto que eu quero assinalar diz respeito à lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é uma norma de grande importância, é uma norma que os tribunais de contas procuram exigir que seja cumprida corretamente para a sustentabilidade da gestão, ou seja, para que quem está hoje ocupando um cargo não produza endividamento, não produza comprometimentos de despesa com o pessoal e com obras que não possam ser honradas adiante e que comprometam as futuras gerações. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela é de extrema importância. E os gestores, nesse momento, eles ficam em dúvida. Puxa, mas como é que eu tenho que observar as minhas metas de resultados fiscais? Como é que eu tenho que adotar medidas de contingenciamento de despesas ou de limitação nos gastos com o pessoal se eu estou enfrentando uma situação de calamidade pública e eventualmente eu vou ter que pagar horas extras a profissionais da área de saúde? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria esclarecer. Já existe na norma o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E esse artigo estabelece que, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, no caso de estados e municípios, vão ser suspensas, enquanto durar esta situação, a contagem dos prazos para a recondução da despesa total com o pessoal e da dívida consolidada aos limites legais. Então, o que isso significa? Significa que, se ele está tendo que adotar medidas de restrições, medidas de contingência, porque os seus gastos com o pessoal naquele estado ou naquele município atingiram, ultrapassaram os limites, ele está tendo que promover reduções. Este prazo de adequação que a lei estabelece, ele fica suspenso pela situação de calamidade, que na situação de calamidade ele não vai ter que mais
prestar atenção nisso, ele tem que prestar atenção na situação de calamidade. Esse vai ter que ser o foco do gestor. E essa hipótese também vai acontecer, segundo o artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no caso do crescimento real baixo ou negativo do produto interno bruto, por um período igual ou superior a 4 trimestres. Então, é algo que, infelizmente, se anuncia este crescimento reduzido do produto econômico nos próximos trimestres. Quer dizer, já não vinha muito bem, já não vinha muito alto e com as diversas restrições às atividades econômicas, a tendência é que isso seja reduzido. Então, também nesta possibilidade, os prazos para readequar as despesas com o pessoal e para readequar a dívida consolidada aos limites, esses prazos são duplicados. Também, na situação de calamidade pública, o inciso 2º do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal estipula que, enquanto durar a calamidade, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, aqueles resultados o resultado nominal, o superávit primário, superávit fiscal, enfim, aquelas metas que são fixadas anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, isto, no decorrer da situação de calamidade, também é dispensado. O gestor não tem que se preocupar em fazer o superávit, em alcançar aquele resultado nominal, o resultado primário. Ele tem que se preocupar com a situação de calamidade. Então, isso já está na lei. Já foi uma sabedoria do legislador lá em 2000, quando elaborou esta lei. Então, é algo que eu estou buscando esclarecer, porque muitos gestores não têm essa informação. E, da mesma forma, nós temos no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal uma regra muito importante. Qual é a regra? É que quando há frustração de receita, isso é, quando aquela receita que estava prevista ela não é alcançada, o gestor é obrigado a fazer a limitação de empenho e movimentação financeira, exatamente para não incorrer em situações de déficit. Muito bem, esse artigo 9º também ele não vai se aplicar na situação de calamidade pública. Então, é algo também que nós estamos prevendo. Como a atividade econômica ela está tendendo a se desacelerar de forma significativa, é muito provável que a arrecadação do IPTU, a arrecadação do IPVA, a arrecadação do ICMS, a arrecadação do IPI, elas não ocorram conforme a previsão das leis orçamentárias. E isso vai afetar as finanças da União, as finanças dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, não vai ser o caso, na situação de calamidade, de aplicar a limitação de empenho e movimentação financeira previstas no artigo 9º. Qual é a condição que o artigo 65 estabelece? Olha, no caso da União, a situação de calamidade tem que ser reconhecida pelo Congresso Nacional. E isso aconteceu na sexta-feira, agora, sexta-feira passada, o Congresso Nacional aprovou o decreto legislativo número 6,
de 2020. Então, esse decreto legislativo 6, ele reconhece o estado de calamidade pública para os fins da lei de responsabilidade fiscal. Então, tudo isso que eu mencionei, que já consta na legislação, hoje está vigindo para a União, porque o reconhecimento foi do Congresso Nacional. E aí nós vamos entrar numa questão de interpretação. Será que é necessário que todas as assembleias legislativas dos 26 estados e mais a Câmara Legislativa do Distrito Federal também façam esse reconhecimento do estado de calamidade para que esta excepcionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal possa ser aplicada aos estados e aos municípios? Eu, sinceramente, entendo que não. Eu entendo que a situação é de tamanha gravidade e alcança todo o território nacional que a declaração que o Congresso Nacional fez pelo decreto legislativo, ela pode ser razoavelmente interpretada por cada um dos tribunais de contas brasileiros como aplicável também aos seus estados e aos seus municípios. Nós temos que entender que é muito difícil nesse momento que o processo legislativo ocorra normalmente. Então, exigir que isso vá acontecer em todas as assembleias, para só então os tribunais de contas, os demais órgãos de controle interno admitam a aplicação dessa excepcionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, me parece um formalismo exagerado. Então, nós procuramos sempre aplicar aquele princípio do formalismo moderado e da razoabilidade. Então, eu entendo que este decreto legislativo 6 de 2020, ele já autoriza também estados e municípios a utilizarem essa excepcionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu disse isso num artigo que eu publiquei no domingo no jornal A Gazeta de Cuiabá e que depois foi reproduzido em uma dezena ou mais de portais de notícias pelo Brasil afora. Mas ontem, eu li, ontem, segunda-feira, eu li que o próprio Congresso Nacional já cogita de fazer explícita essa interpretação, ou seja, de reconhecer de forma ampla ou explicitar no direito positivo que esta situação de calamidade pública que estamos vivendo, ela vai alcançar também estados e municípios para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, mais um ponto interessante é com relação à Lei de Licitações, a Lei 8666 de 1993. Desde a edição desta lei, existem as chamadas hipóteses de dispensa de licitação. Nessas hipóteses de dispensa de licitação, que constam lá no artigo 24, sempre foi prevista a situação de emergência ou calamidade pública. É o inciso 4 do artigo 24 da Lei de Licitações.
E diz assim: a situação de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços e equipamentos e outros bens públicos ou particulares, mas somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então, já existe uma previsão para situações de emergência e calamidade pública. É esta do inciso 4 do artigo 24 da Lei de Licitações. E eu observo que, mesmo no caso dessa dispensa emergencial, algumas formalidades elas têm que ser observadas, que são aquelas previstas no parágrafo único do artigo 26. Tem que haver um processo, tem que haver a justificativa, o preço tem que estar razoável, né? Tem que ser um preço de mercado, e tem que haver a justificativa da escolha do fornecedor dos bens ou serviços. E tem que obedecer, evidentemente, aos princípios gerais da administração pública, a publicidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e legalidade. Então, já existe essa previsão. Agora, também há poucos dias, foi aprovada uma lei específica para a situação que nós estamos vivenciando da pandemia do coronavírus. É a Lei 13.979 de 2020. É uma lei agora desse mês. E nessa lei há também além de tratar das medidas de isolamento, quarentena, enfim, dessas outras providências que a administração pública está adotando nas diversas esferas no nosso país, essa lei também fala sobre dispensa de licitação. O que ocorre é que a lei foi aprovada agora e neste domingo saiu a publicação do decreto, que é o decreto 20.282, que faz a regulamentação da lei. E, ao mesmo tempo em que há um decreto que regulamenta a lei, houve a edição de uma medida provisória, que é a medida provisória 926, também agora de domingo. E essa medida provisória, então, ela muda muita coisa no que diz respeito à dispensa de licitação, ao processo de contratação, para esta situação específica do coronavírus. Por exemplo, esta medida provisória autoriza que até mesmo aquelas empresas que tenham sido consideradas inidôneas para contratar com a administração pública, elas possam ser contratadas nesta situação de emergência. Ou seja, empresas que num determinado momento praticaram graves irregularidades, foram processadas, julgadas, punidas com inidoneidade, mas numa situação de calamidade gravíssima como a que estamos vivendo, esta medida provisória autoriza que elas sejam contratadas. Mas essa medida provisória 926, este decreto 2282 e essa lei 13.979,
eu vou estudar melhor e provavelmente amanhã ou depois eu vou vir aqui novamente e conversar com vocês sobre elas com mais profundidade, até porque pode ser que até amanhã, enquanto nós estamos conversando, ah, novos atos legislativos estejam sendo ah, produzidos, porque há uma situação ainda de muita insegurança e nem sempre aquilo que se escreve num dia, no dia seguinte, os responsáveis estão mudando de ideia ou procurando aprimorar ah, os instrumentos jurídicos para o enfrentamento dessa situação. E é por isso que tivemos uma lei que não tem um mês e que já está sendo bastante alterada por esta medida provisória 926. Bom, mas então isso eu vou trazer para vocês agora. Perdão, isso eu vou trazer para vocês daqui a um dia ou dois, quando eu estiver mais seguro sobre isso. Como eu disse, foram editadas agora, no domingo. Mas o que eu posso falar ainda hoje diz respeito ao tema do orçamento. Como nós sabemos, não se pode fazer nenhuma despesa sem a devida previsão orçamentária. Então, esse é um princípio importante do direito financeiro e que está consagrado na nossa Constituição. Mas as despesas absolutamente imprevisíveis, que são necessárias e indispensáveis para o enfrentamento dessa crise, despesas que têm que ser tomadas na esfera federal, na esfera estadual, distrital e municipal. Quando o projeto do orçamento foi encaminhado em setembro de 2019, quando foi apreciado pelas casas legislativas até dezembro, janeiro desse ano, ninguém poderia imaginar que estaríamos hoje enfrentando uma crise com essa dimensão. Então, evidentemente, não haviam recursos reservados para o enfrentamento dessa crise. E como o gestor agora pode gastar para o enfrentamento da crise se não houve, na época da elaboração legislativa, esta previsão? Pois bem, vamos ter calma e tranquilidade. A Lei 4.320 de 64 é a lei que estabelece as normas gerais de direito financeiro do nosso país. É uma lei que foi sancionada pelo presidente João Goulart, o último presidente democraticamente eleito que tivemos antes daquela horrorosa ditadura que infelicitou o país por tantos anos. E uma lei tão bem feita que foi posteriormente recepcionada pela Constituição Democrática de 1988 e até hoje muitos dos seus dispositivos vigoram. E eu quero chamar a atenção para os artigos 41, inciso 3º e 44. Esses dispositivos prevêem a possibilidade da abertura de créditos adicionais extraordinários, destinados a despesas urgentes e imprevistas, em 3 possibilidades: guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Então, esta situação de despesas urgentes e imprevistas em virtude de calamidade pública é exatamente a que nós estamos vivendo nesta pandemia de
coronavírus. Então, é o caso dos nossos gestores a nível municipal, estadual, distrital e federal promoverem a abertura desses créditos adicionais extraordinários. Eles têm amparo legal para isso. E esta, inclusive, esta situação é a única que excepciona a prévia aprovação legislativa. Toda matéria orçamentária ela tem que ser previamente discutida e aprovada pelo parlamento. A origem do moderno parlamento democrático é exatamente a discussão do orçamento. Essa é, como dizem alguns doutrinadores, a lei orçamentária, depois da Constituição, é a lei mais importante que existe. Sempre, em qualquer período, em qualquer nação. Mas numa situação de abertura de créditos extraordinários em razão de calamidade pública, a Constituição dispensa a prévia autorização legislativa. Então, a abertura desses créditos adicionais extraordinários, ela pode ser feita mediante decreto do Poder Executivo, do qual, evidentemente, deve ser dado imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Então, neste decreto, o prefeito ou o governador, ele vai anular dotações orçamentárias que tinham sido destinadas a outras finalidades e direcionar esses créditos para atender exatamente a situação emergencial derivada da calamidade pública. Então, certas dotações orçamentárias são reduzidas ou são canceladas e as outras dotações elas serão robustecidas ou criadas. Então, são os créditos adicionais extraordinários. Então, esse é um instrumento que, numa situação de calamidade como a que nós estamos vivendo, está à disposição dos gestores, dos nossos secretários de orçamento, das prefeituras brasileiras, dos nossos secretários de saúde, que vão reivindicar maiores recursos para a aplicação nos seus programas de enfrentamento desta situação. E eu destaco que na esfera federal isso já foi feito por intermédio de uma outra medida provisória, que é a medida provisória 924 de 2020, que abriu crédito extraordinário no montante de 5 bilhões de reais. É um volume bastante significativo, mas que com certeza será insuficiente e muito provavelmente haverá necessidade da abertura de um volume maior de créditos adicionais extraordinários para o enfrentamento desta calamidade. Então, meus caros amigos, todos que estiveram nos acompanhando por esses momentos, esses eram alguns pontos que eu gostaria de destacar, algumas dúvidas que eu tentei esclarecer, no sentido de que já existem instrumentos legais que permitem àquele gestor bem intencionado atuar numa situação de calamidade pública. E eu espero que todos eles possam fazê-lo com a maior sabedoria, a maior capacidade
possível. Eu me despeço agora, voltarei mais daqui a 1 ou 2 dias para tratar daqueles outros temas e faço uma recomendação a todos: fiquem em casa, tomem todas as medidas possíveis de proteção às suas famílias, fiquem com Deus. Um abraço.